do Senhor, doutora. Senhor, pastor. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o quê? Vamos falar um pouquinho sobre luto nos relacionamentos, luto de morte, um pouquinho sobre as fases do luto, né? E é importante falar sobre luto, porque o luto, a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Aí a Milena está aí, né? Tá no canal da mãe dela. Um abraço, Milena, lá em Recife. Beijo seu coração, Milena. Milena é quem me deu esse cordeirinho aí de óculos aí, botou o suspensório e botou Pastor Chiquinho. Doutora, interessante que às vezes as pessoas, quando você fala luto, olha aqui, o pastor Gabriel está pedindo também aqui para a senhora falar como a psicóloga pode ajudar na compulsão alimentar que vem através da ansiedade. Sim. Eu pelo menos eu passei muito por isso. Meninos, hoje graças a Deus não, mas no passado quando eu tinha bastava eu ficar preocupado, eu comia demais, compulsivamente, né? A gente pode falar na próxima semana sobre transtornos alimentares. Né? Mas vamos falar sobre o luto hoje. Nós temos assim algumas pessoas que vivem o luto mesmo da pessoa que está próxima. Sim. A pessoa está próxima, mas é como se ela estivesse morta perto de você. Exatamente. Né? Fala um pouquinho sobre isso, doutora, porque muitas pessoas aqui são assim. A senhora quer ver só como são? O pessoal que está na live com a gente, nos canais, você que está no canal aqui do pastor, no canal da RTV Pão da Vida, no Facebook, no aplicativo não dá para você participar, que a gente não tem como lhe ouvir. Mas você já se sentiu assim, de estar dentro de casa, se sentindo uma estranha, porque não tem comunicação, porque a pessoa que você mais ama na família não fala com você, ou simplesmente ficou de mal? Tem gente que fica de mal, passa 2, 3 dias, uma semana, às vezes mais tempo, às vezes até anos, sem falar com aquela pessoa. A Conceição Duque botou: eu vivo isso, pastor. Está vendo? Quer dizer, você está de luto de quem não morreu. Mas é como se Sônia Inácio está dizendo: eu já também. Sim. Olha aí. A irmã Ruth está dizendo: eu estou vivendo isso também. Eu sou viúva de marido vivo ali. É viúva de marido vivo, né? Então, pastor, vamos lá. Né? Fases do luto. Né? Nós passamos o luto, nós passamos por algumas fases desse luto. E o luto nem sempre quer dizer sobre morte física, né, pastor? Como você está dizendo. O luto, na verdade, é um processo que nós enfrentamos até chegar na aceitação de que houve uma ruptura, né? Quando alguém morre, o que acontece? Ou há uma ruptura, né? Uma separação, né? O luto é o processo da separação de você com alguém permanentemente. Isso acontece quando você perde um ente querido, alguém morre. Isso acontece também quando um relacionamento morre. Quando o emprego que você está ali tantos anos ali, de repente você é mandado embora, né? O luto porque um filho, né, seu está ali, viveu aquela separação, né, tá num outro mundo, né, com drogas, em bebida, e você, a gente se sente lutado diante dessas separações, né? E nós temos algumas fases que precisam ser elaboradas dentro do luto. Muitas mulheres, né, vamos falar aqui porque a gente fala muito para mulheres, mas os homens que estão assistindo, né, pegue para si também esse exemplo, mas assim, muitas mulheres falando sobre esse luto, né, de pessoas que ainda estão vivas, mas nós passamos por algumas fases até chegar naquela fase de aceitação. Um casamento que você está lutando muito tempo para restaurar, mas o esposo não quer.
não quer sair de casa, mas também não quer viver uma vida de casado, quer ficar ali, né, usufruindo do bem-estar, do aconchego, mas não quer tratar essa mulher como esposa. E muitas vezes essa mulher está lutando e começa a viver essa fase. E eu tenho trabalhado com algumas mulheres que o marido já pediu separação, ou elas pediram separação, mesmo sem querer, né, pastor? Depois de tanto lutar. Então a gente tem a fase da negação, né, onde você se nega a acreditar que esse casamento está acabando, onde você continua vivendo a vida ali, mesmo estando com um marido, parece que é viúva, né, de marido vivo. Você se nega a entender que esse casamento está acabando, que esse casamento morreu, que precisa de uma intervenção de Deus para ressuscitar esse casamento, ou que realmente a pessoa não quer mais. Tem situação, pastor, que eu escutei essa semana que o marido já declarou que quer continuar com a amante, mas que não quer sair de casa. O que a gente fala para uma pessoa, para uma mulher que está vivendo uma situação dessa, né? Então vem o que? A negação. Não, tá tudo bem, vou fingir que não tem nada acontecendo. Isso acontece no luto também de morte. Vou fingir que não tem nada acontecendo, você fica anestesiado. Já viu aquelas pessoas assim, nossa, fulano morreu, parece que a pessoa está anestesiada, tem aquela fase da anestesia. Você parece que você quer negar o que está acontecendo, a verdade, a realidade. Depois vem aquela fase da raiva, onde a pessoa se revolta, onde a pessoa começa a colocar a culpa em Deus, que já orou e a pessoa não muda, que já tem não sei quantos anos fazendo campanha e não vê mudança, e você se afasta de Deus, começa a ficar chateado com Deus, começa a ficar revoltado com a família, começa a ficar revoltado consigo mesmo, nessa fase da raiva. Né? Num caso de morte mesmo de alguém, morte física, né? A pessoa fica com raiva. Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu? Né? Por que Deus tirou essa pessoa tão nova? Por que tantas pessoas ruins estão vivas aí? Justamente uma pessoa boa, Deus permitiu morrer. Eu estou fazendo um paralelo aqui para a gente, né? Porque se a gente for falar de um, depois falar de outro, mas vamos fazendo um paralelo aqui entre a morte física e a morte de uma separação, de uma separação, de um casamento que está morrendo, ou já está morto, né? Depois vem a fase da barganha ou da negociação. É onde você começa a arrumar argumentos para negociar, para não aceitar que aquilo ali já morreu. É onde você começa a fazer uma negociação, né? Tenta criar na sua mente que é só uma fase, que isso vai passar. Você tenta criar na sua mente que tem alguma coisa, que você tem culpa de alguma coisa, que você precisa mudar. Não, eu vou mudar, eu vou tentar mudar aqui, porque isso vai... são barganhas, você vai tentando, se eu fizer isso, eu acho que ele vai mudar comigo, ou se eu começar a agir de tal maneira, só que nada daquilo que você faz adianta, porque aquilo já está morto, né? Já está morto. Assim como alguém que teve a morte física, você começa a fantasiar, né? A buscar uma estratégia para tentar pensar, gente, será que isso aconteceu mesmo? Será que era a hora dessa pessoa ir? Você começa assim a não admitir. Você tenta entrar no mundo da fantasia, dentro do casamento você tenta fantasiar, né? Que vai melhorar, que as coisas de alguma maneira vai ficar tudo bem, mas não tem nenhuma resposta diante das suas ações. Depois a gente vem para a fase da depressão, é onde você realmente cai na real e vê que o casamento realmente acabou. Ou você vê que realmente a pessoa morreu, não tem mais volta. É onde a pessoa entra naquele estado de choro, de tristeza, é onde começa até, perde o apetite, a vontade de viver. E enquanto você vai elaborando essa fase, de repente você entra numa fase de melancolia, né? E quando chega aquela fase do esgotamento, onde você começa a
ter o entendimento que tudo isso é real, você entra então na fase da aceitação, né? Onde a pessoa começa a entender que tudo isso realmente aconteceu, que realmente tudo que você pôde fazer por esse casamento você fez, que realmente tudo que você pôde lutar, você lutou, mas que agora você precisa seguir em frente. Da mesma forma, quando alguém morre, você começa a entender, você começa a se levantar, a se erguer dessas cinzas e entender que realmente aconteceu. Aí quando entra a fase da aceitação, né? Nós que somos cristãos, começa já a entender, não, realmente eu acho que foi o melhor, Deus realmente levou essa pessoa porque essa pessoa estava sofrendo muito, ou realmente Deus livrou essa pessoa desse mundo vil aqui, então ela está num lugar melhor, é onde você começa a aceitar e ver a parte, digamos assim, a parte boa, ou ver as vantagens desse acontecimento, ou a parte da separação, né, de um casamento, onde você vê que realmente você lutou, você fez tudo o que você pôde fazer, mas que agora você precisa realmente se levantar das cinzas, sacudir a poeira e prosseguir, superando. É onde você supera, é onde você entende que precisa começar a trabalhar o perdão. Enquanto você tem muita gente que passa por essas fases, elabora rapidamente. Mas tem gente que passa anos mergulhado nessa fase, na fase da depressão. Tem gente que não sai de fase, tem gente que para na fase da raiva e fica uma pessoa revoltada. Tem gente que passa na fase da barganha e fica o tempo todo tentando negociar. Não, eu acho que não acabou, e fica anos ali negociando. Porque esse luto dentro de um casamento, a gente passa anos dentro desse luto. Você vive o luto ali. E muitas pessoas, eu vejo assim que no meu caso, eu passei todas essas fases dentro do casamento. Quando eu saí, eu já vivi a fase da superação, né? E muitas mulheres são assim, quando sai do casamento, por que muitas mulheres não querem voltar de jeito nenhum? Quando realmente o marido abandona, o marido não quer mudar, o marido desiste da família mesmo, e aí depois o marido se arrepende e quer voltar, e a mulher não quer mais. Porque ela já passou a fase da superação. Se ela chega nessa fase da superação, ela entende que aquilo ali não era bom. Então o que faz sentido para ela agora é viver uma nova vida. Então é necessário a gente elaborar todas essas fases. Quando a gente perde um ente querido, a gente precisa elaborar. Tem pessoas que já passam pela fase do luto quando alguém está doente de câncer, que já tem um diagnóstico terminal. Então a pessoa vai vivendo essa fase desse luto, naquele processo. Quando chega a fase onde a pessoa vai embora, onde Deus recolhe a pessoa já passa pela fase da aceitação, porque foi tanto sofrimento, passou pelaquela fase do diagnóstico, da negação, isso não pode ser verdade. Aí vem a raiva, por que Deus permite acontecer algo tão ruim com uma pessoa tão boa? Né? Vem a fase da barganha, não, eu acho que isso não, vai ser curado, não, tudo vai ficar bem, não, isso pode ser só uma coisa boba, né? Isso não deve ser algo tão grave. Depois vem a fase da depressão, onde você começa a ficar triste, começa a perceber que realmente não tem cura. E depois, quando acontece realmente a morte, vem a fase da aceitação, onde você percebe que o melhor foi realmente o Senhor levar, porque havia tanto sofrimento, né? Então o luto são assim as fases do luto, né, pastor? E é importante que nós venhamos elaborar. E quando a gente passa por tudo isso, a gente entra nessa fase da aceitação e da superação, para nós levantarmos e continuarmos a caminhar. Se a gente paralisa na fase da raiva, a gente vai na fase da negação, você vai ficar a vida toda negando que aquilo é real, vai viver num mundo paralelo, aonde você tá todo mundo vendo que as coisas já encerraram, que tudo acabou, mas você continua acreditando ali que vai acontecer alguma coisa, que alguma coisa vai mudar. Né? Então a gente precisa ter essa maturidade, buscar em Deus essa graça,
de conseguirmos passar por todo esse processo. É importante passar por todo esse processo para que você consiga realmente se curar, né, de todas essas feridas, né, do abandono, né, da perda, da rejeição, e entender que for melhor, né? Porque se a gente não elabora isso, você fica na fase da revolta, você vai passar a vida toda revoltado, questionando Deus. Né? Eu tenho trabalhado com mulheres que não aceitaram, o marido já casou, já está com outra família e continua naquela fase que é da negação. Não, alguma coisa ainda pode acontecer. Pouquinho. Então a gente precisa ter um entendimento. Deus pode, se Deus quiser fazer um rebuliço e mudar, Deus faz. Mas nós precisamos ter esse entendimento, essa sabedoria de entender quando algo se encerrou. Quando se encerrou um ciclo de vida, um ciclo de um relacionamento, de um namoro, né? Tem muitos homens, hoje a gente vê muitos homens que não aceitam o fim de um casamento, né, que ofertavam a essas mulheres um relacionamento abusivo, né, que maltratavam essas mulheres, e quando chega o fim, onde a mulher não aceita mais, o que eles fazem? Partem para ameaça, né, para tentar matar. A gente tem visto isso diariamente nos noticiários. Homens que não aceitam, que negam o fim desse relacionamento, né? Que já eles mesmos provocaram o fim, mas não aceitam. Nós vimos aqui, pastora, algumas irmãs dizendo que estão no luto com o marido dentro de casa porque o marido não conversa com elas, é só no celular. Várias disseram isso. Eu estou me sentindo de luto dentro de casa, sou viúva de marido vivo, porque meu marido, quando não está trabalhando, está no celular. E aí, o que sugerir, além do diálogo, de chamar atenção, né? Porque, de repente, se você permite que a vida continue assim, você vai acabar sendo apenas uma máquina. A máquina de lavar roupa, a máquina de lavar louça, a máquina de cozinhar, a máquina disso, a máquina daquilo, e a máquina até de fazer amor. Então, assim, tem que ter o diálogo. É por isso que os casais que vivem na presença de Deus são mais felizes, porque há uma interação, há uma comunicação, né? Sim. Pastor, acima de qualquer coisa, primeira coisa, oração. Segundo, conversa. Chama para uma conversa, deixa esse celular, por favor, eu preciso que você desligue esse celular e me ouça. Peça a atenção desse marido com muito carinho, com muita sabedoria, né? E tenta realmente, de todas as maneiras, dialogar e entender o que está acontecendo. Tentar entrar nesse mundo, né? Porque muitos homens entram nesse mundo da fantasia. Hoje, com esse acesso facilitado da internet, é muito comum, pastor, é muito comum, e isso é muito triste e alarmante. Muitos maridos, às vezes, a esposa está aqui, está na sala, a esposa está assistindo televisão, o marido está aqui, mexendo em pornografia, porque está tudo muito aqui, ninguém precisa ver, eu estou aqui olhando o material, minha esposa está aqui, meus filhos estão aqui, né? Então, assim, o que chama tanta atenção, né? Desses homens e mulheres também, né? Às vezes a gente coloca muito a culpa na conta dos homens. Tem muitas mulheres também que estão mergulhadas nesse submundo também. Então, tem muitos atrativos, muitas coisas que estão prendendo. Gente, aprenda, vai sentar para comer na mesa. Peça com educação. Gente, vamos desligar o celular. Desliga o celular. Vamos conversar. Né? Pede um momento ali, um momento que for deitar juntos. Já desliguem o celular juntos e vão conversar um pouquinho antes de dormir. Assistir um filme, assistir alguma coisa juntos ali. Ou simplesmente conversar, orar. Sabe, casamentos que mulheres que ainda veem uma solução, que ainda o marido ainda dá uma chance de escuta, faça isso, resgate isso.
Nós precisamos aprender a abrir nossa boca e conversar. Algo que eu aprendi no meu novo relacionamento, né, no meu casamento hoje, que é muito importante. Não guarda nada para depois. Tá triste com alguma coisa? Chama, vem cá, meu bem, vamos conversar. Eu estou chateada por causa dessa situação. É algo libertador. No meu antigo relacionamento, eu tinha muito medo de me expressar e de falar. Isso me custou 42 quilos a mais de silêncio, por eu não conseguir falar. Você engordou 42 quilos? 42 quilos. Porque eu não conseguia falar, eu tinha medo de falar, não tinha coragem de se chamar, de sentar, né? Até porque eu não sabia das reações, eu tinha medo. Só que hoje não, hoje eu tenho liberdade de sentar, né? Meu esposo, ele sabe, assim, quando eu chamo, ó, a gente precisa conversar. Desliga o celular, desliga e a gente vai conversar. Resolver aquilo que está pendente. É como o pastor falou, se você for deixando o silêncio, eu fico calado, fico no meu canto, não fica no seu canto. Porque enquanto nós estamos insistindo em uma conversa, em um diálogo, em entender, não é encher o saco do seu marido, não é ficar perturbando, mas peça a Deus, em toda conversa que eu vou ter com meu esposo, a primeira coisa que eu falo, Senhor, me dá sabedoria. Porque hoje eu quero viver aquilo, eu não quero viver o que eu vivi antes, eu quero viver algo novo. Então eu busco estratégias novas, eu busco um direcionamento de Deus em todas as conversas. Senhor, me dá a direção naquilo que eu for falar. Então eu chamo meu esposo, a gente precisa conversar. E seja franco em tudo. Busque isso, você acha, tem medo da reação, se o seu esposo é explosivo, peça a Deus palavras de sabedoria. E chame com muito carinho, a gente precisa conversar, eu preciso conversar com você. Mas você quer falar o quê? Não, por favor, me dá meia hora da sua atenção para a gente conversar. E explica, abre o seu coração. Diga o que está te entristecendo, o que está te chateando, né? Então a gente precisa se abrir. Os casamentos vão morrendo, vão chegando nessa fase onde eles são sepultados. E não tem mais o que fazer. Não tem, pessoal. Tem casamentos, Deus, ele tem poder para restaurar tudo. Mas quando um desiste completamente, não tem como. Deus não entra para fazer aquilo que o homem não quer. Ele entra onde há liberdade, onde a gente abre o coração. Deus, o Espírito Santo é educado. Ele não chega metendo o pé, eu vou fazer. Não, ele vai trabalhando. Agora, por que o divórcio veio? Por causa da dureza do coração do homem. Né? Por causa da dureza do coração. Porque muitas pessoas desistem, não querem. E às vezes a mulher está ali lutando e isso já morreu há muito tempo. Então o que fazer? Tenta, faz as últimas tentativas, ora, põe diante do Senhor, tenta um diálogo e vai para os pés do Senhor. Senhor, o Senhor muda essa situação. Então, Senhor, muda a minha história. É muito triste você não poder conversar com alguém, né? Eu vivi isso também muitas vezes, pastor. Eu tinha que ir para a cozinha, eu ia para a cozinha, pegava o celular e mandava mensagem. Aí a pessoa assustava, falava, por que você está mandando mensagem? Você está aqui dentro de casa? Não, porque eu tentei falar com você, mas você não me escutou. E não tirava o olho do celular, e isso é desesperador para uma mulher. Você quer conversar, você quer contar como é que foi o dia, o que está acontecendo. Aí o que eu fazia? Pegava o celular e mandava. Não, porque se eu mando mensagem, aí eu mandava a mensagem na hora, ele olhava. Isso é muito doentio, isso é muito triste. Então o celular, ele nos une com pessoas que estão lá longe. Meus parentes estão lá em Goiás, né? Tem muitos pacientes de outros países, de outros estados. Então assim, a internet é maravilhosa quando nós usamos para o bem, mas ela também separa quem está mais perto da gente. Né? Ela nos separa, nos distancia de quem está aqui do nosso lado. Então muitos casamentos estão sepultados hoje por causa da internet, por causa do mau uso do celular, né? Por causa de tantas coisas pequenas que vão desgastando. E muitas vezes a gente não fala, você não expressa, me entristece. Esse jeito que você fala dói meu coração. Né? Então, assim, é muito difícil. Infelizmente, sem diálogo,
sem essas ferramentas, esses elementos básicos que precisa ter no relacionamento, infelizmente o casamento está afadado ao fracasso. Então a primeira arma que você precisa usar é a oração. Ora até que Deus se transforme. Não, a pessoa não quer de jeito nenhum. Então ore até que Deus transforme a sua situação. Semana passada, pastor, aquele assunto foi forte. Foi forte, nós precisamos retornar àquele assunto. Por quê? Porque tem muita coisa para nós tratarmos sobre isso, porque pastor, tem mulheres que me procuraram que estão vivendo em cárcere privado. Mulheres que estão pedindo socorro. Sabe? Mulheres que estão gritando, que estão desesperadas. Homens que estão vivendo também relacionamentos abusivos. Sabe? Porque a mulher, quando a mulher tem o transtorno que nós tratamos a semana passada, a mulher ela é pior do que o homem, porque ela faz tudo para destruir a vida do homem. Ela acaba com a vida do homem, ela acaba com a moral do homem. A mulher narcisista, ela tem um adendo, ela tem um elemento a mais. Porque a mulher, quando ela quer ser sábia, ela é sábia, mas quando ela tem a maldade dentro de si, ela destrói. Ao mesmo tempo que ela constrói a vida de um homem, ela destrói esse homem. Então, assim, muitos casamentos estão vivendo, muitas pessoas estão enlutadas dentro do casamento por conta de situações que tem jeito, que tem como mudar. Mas muitos não. Muitos realmente você precisa chegar nessa fase da elaboração da aceitação. Você que parou na fase da depressão e vive depressivo por causa do seu casamento, eu acho que chegou o momento de você olhar para o monte e enxergar o socorro do Senhor. Que se a pessoa não quiser mudança, o Senhor tem transformação para a sua vida. Né? Se a pessoa com quem você está se nega a viver uma transformação, a resgatar esse casamento e quer te submeter, te subjugar a viver uma vida de humilhação, tendo que aceitar amante dentro de casa, tendo que aceitar situações vergonhosas e humilhantes, você não é obrigado a ficar nessa situação, querido. Você pode até continuar orando para que Deus transforme e liberte a vida desse homem, mas aceitar isso dentro da sua casa, na sua vida, você não a palavra de Deus não te subjuga a viver. Muitas mulheres estão subjugadas pela religião. A religião faz com que muitas mulheres fiquem, mas o divórcio é pecado, o divórcio é pecado. Mas aceitar, viver uma situação de violência psicológica, uma situação onde de humilhante. Pastor, tem homens que levam um amante para dentro de casa e obrigam a mulher a aceitar. Como? Eu nem levo para dentro de casa, mas falei, eu tô e não vou largar. Eu escutei isso já várias vezes. É verdade. Até que ponto a gente precisa aceitar tudo isso? Você pode continuar lutando e orando pelo seu casamento, mas não aceite isso dentro da sua casa. Não aceite doenças. Você tá propensa a pegar doenças sexualmente transmissíveis. E eu penso, Deus não quer isso pra gente, pastor. Eu passei por tudo isso, pastor. Por todo esse tipo de situação, violência sexual, violência, sabe, doenças venéreas. E muitas mulheres estão vivendo isso. Minha mãe viveu isso também. Minha mãe teve um câncer, resultado de doenças venéreas, que infelizmente meu pai era um prostituto e passou para minha mãe. Quantas mulheres estão vivendo isso? E até qual é o limite? Sabe, a palavra de Deus diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. E eu não acredito, sabe, nesse Deus carrasco que nos subjuga a viver debaixo de um jugo tão pesado. Mas isso não é de Deus, não. Sabe, não, eu tenho que aceitar, eu vou lutar até o fim. Qual é o fim? Uma doença? Um câncer? Sabe, então se você percebe que isso morreu e a situação de humilhação, de violência, isso está tão grande.
Você começa a pedir ao Senhor, começa a clamar a Ele para que te livre desse cativeiro. Deus não é um Deus injusto. Nós somos flores do jardim de Deus. Eu não consigo enxergar esse Deus que nos subjuga a vivermos uma situação assim. Sabe? Que nos coloca numa situação assim. E eu vejo muitas mulheres. E eu vejo muitas mulheres. E eu vejo muitas mulheres dentro dessa situação, né? Onde dizem, não, mas ficam com medo, não, é pecado, porque na minha igreja é assim, porque os meus pastores disseram que tem que ser assim. Não, eu vejo o pastor Chico, ele aconselha muito sabiamente as mulheres. Se você vê que tem jeito, lute, mas você não precisa aceitar isso dentro da sua especialmente casa. Espancamento, né, físico. E o espancamento verbal já é terrível. Agora, quando passa para o espancamento físico, aí... E violência sexual, pastor. Muitos homens não querem saber da mulher, mas violenta a mulher sexualmente. É muito triste. Sabe, eu sei porque eu passei isso na pele. Isso é muito doloroso. Isso gera feridas profundas na alma. Então, será que Deus tem isso pra gente? Então, muitas vezes Deus tem a libertação mesmo. Deus quer libertar a gente desse cativeiro. Mas tem casos que Deus vai restaurar, Deus vai transformar, Deus vai pegar esse homem, essa mulher, vai quebrar e vai fazer um vaso novo, porque a gente sabe de muitos testemunhos. Mas a pessoa tem que querer. Agora, se você é fiel a Deus, você já ouviu uma frase de um pastor, eu não me lembro o nome do pastor, no Instagram, falando assim, se você está num relacionamento, a mulher que está num relacionamento onde essa mulher aceita Jesus e passa a servir a Deus, aquilo que esse homem faz de abuso com ela, agora passa a ser da conta de Deus. Agora quem vai ter que prestar? Ele vai ter que prestar contas com Deus sobre o que faz com essa mulher. Porque agora ela é uma flor do jardim do Senhor. Então você é uma flor do jardim do Senhor. Não, eu nasci para viver assim. A minha vida, eu nasci para ter uma vida de sofrimento. Não. Nós não nascemos para viver isso. Muito abuso psicológico, muitas mulheres estão enlouquecendo, tomando caixas e caixas de remédio. Muitas mulheres que vivem dopadas para não ver a situação, para não ver o luto, sabe? Então, na fase do quê? Da depressão.